Shabbat Shalom a todos presentes a esse Shabbat, um Shabbat de cada dia, de cada ano, de 7 em 7 anos, e aí nós iremos avançar. Aí está a família Rodrigues, hoje nosso amigo Esdras Vinícius está com um chapelão preto, né? E aí temos aí nosso amigo Yaron no seu cafezinho da manhã, e não poderia faltar o senhor Atos Baruch e a excelentíssima senhora Rejane. E eu que estou aqui atrás, e vocês já me conhecem. O café da manhã hoje, desejo bem-vindo. Aquela frase geral para todos aí. Quem falar, fiquem à vontade de falar qualquer frase geral, por favor. Esdras. Socorro! Socorro. E Aron. Um ótimo dia essa semana, que ela tá muito corrida. E o senhor Esdras Vinícius, não, Atos Baruch. Viva bastante. Oh, muito bom. Senhora Rejane. Preserve a sua família, se prepare, se proteja e honre o eterno. Muito bom, muito obrigado aí a todos. Eu vou dar uma palavrinha com vocês. Até breve. Foi. Shalom para todos aí. Mais um Shabbat. Estamos aqui, como falei em alguns outros vídeos. O Shabbat não para, né? O mundo não para, ele gira. Ainda bem que ele gira. E uma das coisas fantásticas que precisamos sempre ter em mente. A Torá fala que a vida está sobre qualquer situação. Então vamos manter a vida. A vida é importante, a continuidade, o ânimo e o café da manhã do Shabbat. Temos Taná. Vamos ficar brevemente no canal novo agora, uma outra plataforma, né? Que é a Cost TV. Cost TV. Cost TV. Cost TV. Cost TV, tá? É parecido com o YouTube. Tá o link na descrição. O link vai ficar na descrição aí por algum tempo. E vamos ficar em Cost TV, tudo bem? Então quem quiser nos acompanhar lá pelo Cost TV depois, os vídeos vão migrar. Daqui a uma semana todos os vídeos vão ficar lá. E vamos continuar estudando Torá. Vamos manter a vida, vamos manter a ordem, a tranquilidade. E lembrando que sempre dizem que nada acontece por acaso, né? Então, baseado nisso, nada acontece por acaso. E nós temos que ser amigos um do outro, cuidar um do outro e viver em paz um com o outro. Isso é o Shabbat. Shabbat é descanso. Vamos descansar não somente um sábado, vamos descansar todos os dias da semana. A todos um ótimo café da manhã, um bom Shabbat. Faça na sua mesa também um Shabbat maravilhoso, um Shalom. Shalom a todos. A semana está ótima e vou falar semana que lançou um trailer novo comigo. Daí, esse trailer ele mostra mais sobre o Kang, os poderes dele, que é um novo filme da Marvel que vai lançar em fevereiro agora. Eu tô muito ansioso pra ver esse filme. E é isso, tenha uma boa vida e bom Shabbat. Bom, Shabbat Shalom pra todo mundo. Comprei o chapéu essa semana, por isso que estou estiloso. E bom, vamos lá. Que semana? Pra começar logo de cara, né? A gente teve prisão do povo, sendo censurado por um ditador. A gente teve um senhor rombo na loja da Americanas. E também a gente teve uma senhora reviravolta de quem que se uniu ao Elon Musk para combater a ditadura do judiciário brasileiro? Ele mesmo, Glenn Greenwald. Simplesmente o mundo não gira, ele capota. Ele constantemente capota e é isso aí, você que aceite. Bom, assim, acho que o ponto mais alto que dá pra comentar essa semana é desse rombo da Americanas. Por quê? Primeiro, foi descoberto depois de uma verificação, fizeram lá um levantamento, um balanço de tudo que eles estavam devendo e tal, e descobriram que estava com uma dívida de 20 bilhões, sabe? Alguém deixou passar uma dívida de 20 bilhões com fornecedores do nada, né? Eu acho que acharam que ia passar despercebido um valor desse. E outra, para ter uma noção, a Americanas, ela está avaliada em 10 bilhões de reais. Um pouco mais, na verdade, que juntando tudo com o patrimônio líquido, dá uns 12,3, 12,5 mais ou menos. Ainda assim não paga nada do que eles devem. Por quê?
Depois que saiu essa dívida com os fornecedores, os bancos que emprestam dinheiro para americanos, o BTG Pactual, Itaú, Santander, eles se uniram, né, vários e vários bancos, para poder... Ela falava, a América está devendo quanto para você? E para você está devendo quanto? Resultado, tem mais 20 bilhões de dívida com bancos também. Ou seja, 40 bilhões de dívida é o que Americanas tem. O valor de mercado dela máximo que atinge, vão colocar muito para cima, 15 bilhões de reais. Resumindo, ela ou vai entrar em recuperação judicial, ou o dono dela, o Jorge Paulo Lemann, ele vai ter que dar do próprio bolso para poder consertar a empresa, ou ela vai fechar as portas. Mas o BNDES está aberto. O BNDES está aberto, o Jorge Paulo Lemann é amigo pessoal do Lulis. Uma pena, mas assim, tá bizarro. Essa semana foi uma semana que capotou. Ela não passou, ela capotou. É basicamente isso, gente. Semana muito doida. E é isso. Shabbat Shalom a todos. Olá, Shabbat Shalom, bem-vindos ao nosso canal. Tenham todos um bom dia. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Sejam bem-vindos. Essa semana nós temos a porção iniciando o livro de Êxodo. No hebraico o nome é Shemot. Shemot, ele trata sobre o finalzinho, né, da despedida dos filhos de Jacó, para quem não está familiarizado com o nome Jacó, ele abençoa ali todos os filhos dele e termina falando sobre o comportamento de cada um. Ele tem 12 filhos e ele especifica bênçãos diferentes para cada um deles, né? E aí entra a história então de Moisés, o grande, o maior rabino de todos os tempos. Nunca houve, nem vai existir o maior profeta, rabino, professor maravilhoso do que Moshe, né? Moshe Rabbeinu, ele é o Moisés, para quem não quer. Então é aquilo, o faraó da época ali que Moisés nasce, se esqueceu de todos os benefícios que foi implantado e que o Egito colheu os benefícios ali de Yosef. Yosef é o José do Egito, né? O José, quando ele implanta todas as bênçãos ali referente a tornar o Egito um país, né, uma mega potência, ele esqueceu o faraó que o povo que ele escravizou e tornou a vida muito difícil era descendente exatamente desse governante, o José. E o povo está sofrendo, o povo está sendo escravizado, está morrendo e não tem justiça social para eles. E nasce então Moisés, e a mãe de Moisés, ela consegue duas parteiras que se recusam a matar os bebês, né? Puá e a outra, eu esqueci o nome da outra. Eu sei que elas não matam os bebês, não assassinam, e com isso elas depois recebem grandes bênçãos do Eterno, onde a linhagem delas vai sair sacerdotes, reis, por conta dessas mulheres que não mataram os bebês. Elas têm uma importância na história judaica. E nisso, né, Miriam coloca então o Moisés dentro do berço. Essa parte é conhecida junto com a mãe dela, Joquebed. E então as duas ficam acompanhando o cestinho até chegar lá onde a princesa Batia está tomando banho, a filha do faraó. Existem algumas controvérsias se era esposa ou se era filha, mas ela era bem atuante ali na liderança no Egito e criou Moisés como um filho. Moshe, na verdade, é um nome egípcio, não sabemos o nome dele em hebraico, mas ficou mesmo conhecido como Moshe. Então Moshe, ele cresce para liderar, e tem aquele episódio lá que ele tá vendo o guarda bater nos hebreus e ele vai lá e mata um dos guardas, e depois disso ele foge. Ele chega no deserto de Midian, deserto bem assim, na época já muito árido, muito deserto. Eu sei que isso é um pleonasmo, mas ficou assim, era um deserto muito árido, muito difícil, pouca água, e ele consegue fugir para esse local, e lá ele se casa com a filha do grande sacerdote de lá, que era a Tzípora, a esposa de Moshe, se chamava Tzípora, e ela era assim uma mulher muito obediente, muito bela, né? E depois ele recebe a visita do Eterno dentro daquela caverna. É só um resumo mesmo da porção.
E o Eterno fala com ele através daquela sarça que queimava, né? Sarça. Ela queimava e era um fogo que não ardia. E ele fala com Moshe, para Moshe tirar a sandália dos pés. Moshe tira a sandália e ele dá um comando para Moisés: você vai libertar o Egito. E Moisés se recusa, né? Ele fica meio... Ele acredita que ali é realmente o Deus dos hebreus. Naquele momento ele se curva diante do Eterno, porém ele não aceita a ordem logo de imediato. E o Eterno então opera 2 milagres ali dentro daquela gruta. Que o primeiro, ele transforma o cajado de Moisés em uma cobra e fala para Moisés, quando tocar novamente, o cajado vai virar a vara. E Moisés faz isso e realmente acontece. O cajado deixa de ser cobra e volta a virar o seu cajado. E na sequência ele pede para Moisés colocar a mão sobre o peito, debaixo do manto. E quando Moisés tira, ele está com tissará. Tissará, ao contrário do que pensam, né, traduzido como lepra, mas não é lepra, é outra doença. E depois, quando ele fala para Moisés colocar novamente, a mão fica curada. Era uma doença que era difícil o tratamento, havia cura, ela não era incurável, só que o tratamento era muito ruim, porque você tinha que se isolar. Então Moisés ficou com medo de ter que se isolar da família dele para tratar, mas aí o Eterno consolou, imediatamente deu a ele a cura. E Moisés então recebe essa ordem do Eterno e vai cumprir, e ele viaja para o Egito com a esposa e com toda a família dele. E daí começa. A questão é que uma jornada, ela nunca é fácil, né? Tem muitos arranjos, tem muitas coisas para você preparar, muita mala para você organizar. Que sua caravana tem que estar bem segura, você tem que ter pessoas para uma viagem, ela precisa ser uma viagem segura, onde você não vai sofrer assalto ou acidente, tem que estar preparado para coisas como essa. Moisés estava. Chegando no Egito, ele então percebe a grandiosidade que o Egito se tornou após sua saída e ele entende que apenas o Deus do povo hebreu é capaz de libertar esse povo da total escravidão e da calamidade que estavam vivendo. É isso, a porção termina aqui na chegada dele, no retorno dele ao Egito, e a porção continua na semana que vem. Estudem a Paraxá, coloque as leis do Eterno em prática, oriente os seus filhos a honrar a vocês. Os nossos filhos têm que nos honrar, nós somos os pais deles. Então, como dever deles, né, dentro do lar, é nos honrar. Assim como nós também os respeitamos e os educamos para serem grandes homens e grandes mulheres. No mais, tenham uma boa vida. Shavua Tov. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente vai dar a última parte de educação do período antigo ainda, da parte de educação dos princípios e tal. Como é que os gregos, não, naquela época, na Grécia Antiga, não só na Grécia Antiga, mas naquele período, né, a população via, o povo em geral, né, ele via o seguinte, que estudos eram uma coisa desnecessária para o povo, porque só entendiam guerra, só entendiam em sobreviver, não entendiam em ter uma informação acadêmica, ou aprender a se informar, entende? Não se interessavam nisso. Até que os gregos e outros povos europeus se uniram para mudar esse pensamento na sociedade naquela época. Porque assim, não adianta só a gente saber lutar sem ter informação porque estamos lutando por aquilo, entende? Tem que ter informação. Naquela época, os povos que se brigavam entre si, os reis que se brigavam entre si, os soldados, né? Eles só serviam o rei, mas não se perguntavam por que estão servindo o rei. Não se perguntava por isso, entende? Até que os gregos veio para mudar esse pensamento com os estudos. Eles falavam o seguinte, o método deles é o seguinte: vamos colocar as pessoas, as crianças, né, principalmente as crianças, numa escola, numa universidade, num centro de estudos, para aprender as informações acadêmicas. E a parte de sobreviver na sociedade, guerras, vamos deixar com os pais. E esse método foi por muitos anos. E isso reflete um pouco hoje em dia. Por exemplo, o pai e a mãe hoje ensinam seu filho a ler, escrever, a se dar bem na sociedade, enfim, honrar tal, e deixa a escola com a informação acadêmica. Mas isso, com o passar dos anos, foi destruindo, porque os professores foram colocando suas ideologias políticas e às vezes até religiosas, em algumas escolas, nos alunos, coisa que no passado não era, e hoje em dia está começando. Hoje em dia não, já tem isso há muito tempo. Então assim, se você, por exemplo, você é jovem como eu, aluno, né? Eu também sou aluno de escola.
seja esperto, aquele professor que você vê que está ensinando, dando a ideia dele política ou religiosa, tem um pé atrás, não seja enganado não. Quando o pessoal fala, quando esses grandes estudiosos falam para você realmente estudar profundo, não é só estudar superficial, para você estudar a verdade do conteúdo. Não adianta você, sei lá, estudar aquela parte de história e falar, entendi. Não, você tem que estudar a fonte, as raízes, e assim por diante, entende? Então assim, busque informação para não ser enganado na sociedade, que hoje em dia está bem complicado de viver. E é isso. Tem informação que é valiosa. Shabbat Shalom para todo mundo e se cuide.